muito boa noite. Boa noite. Que qualidades fazem de si um bom presidente? Sobretudo um compromisso ou uma vivência de compromissos com os ideais de abrigo, que são os valores da defesa da democracia, a defesa da liberdade e, sobretudo, um compromisso de muitos anos na construção da justiça social. Esse compromisso com a justiça social, que faz parte de toda uma trajetória, de uma longa aprendizagem de vida, são essas provas dadas e esses compromissos que, em muito, seguramente, contribuirão para, caso o povo assim o queira, através do voto, sendo Presidente da República, para um exercício das funções presidenciais na base desses compromissos, no fundo, que são aqueles que estão plasmados na Constituição da República Portuguesa, mas também um profundo conhecimento ou um esforço de longos anos de conhecimento da condição humana, de conhecimento daquelas que são as vivências, os medos, as esperanças, alegrias, expectativas de homens e de mulheres, muitas vezes até daqueles que são os relegados para a margem da história, para a margem da vida. Esse contacto, esse conhecimento e essa inserção nestes contextos de necessidade de pleno reconhecimento da dignidade humana, essa experiência de inserção nesses contextos, também, acho eu, modéstia à parte, mas considero que essa experiência de intensa e radical humanidade, em muito deveria ajudar, não só enquanto candidato, mas no exercício das funções presidenciais, porque toda uma pedagogia da igualdade, do diálogo social, da afirmação contundente e consequente dos direitos humanos, são valores e são também referências de compromisso que fazem falta no exercício das funções de Presidente da República. Ouvindo a generalidade dos candidatos à presidência, nós ouvimos na prática quase programas do Governo, sendo que o Presidente da República não tem poderes executivos e, portanto, como é que planeia fazer avançar um conjunto de medidas que, na verdade, não dependem do Presidente, mas sim do Governo e do Parlamento? A minha base programática, a base que configura os grandes compromissos da minha candidatura, tem a ver com a Constituição da República Portuguesa. Desta Constituição e não de outra, desta Constituição da República Portuguesa, em relação à qual não tenho qualquer tipo de reserva mental de toda a Constituição e não apenas de parte dela. E, por isso, distingo com toda a nitidez que existem funções que são próprias do Presidente da República, que têm poderes de influência e têm poderes de decisão, que não se confundem com os poderes de outros órgãos de soberania. Há, sim, em conformidade com toda a arquitetura político-constitucional, há uma interdependência entre órgãos de soberania, há a necessidade de um diálogo institucional, em que o Presidente da República tem funções que são indispensáveis e que não considero sequer se coloque neste momento uma qualquer necessidade de uma querela constitucional relativa a mais ou menos poderes para o Presidente da República. Acho que, no respeito pelas competências dos outros órgãos de soberania, naquelas que são as competências próprias do Governo, respeitando também tudo quanto são os poderes específicos da Assembleia da República, o Presidente da República, com estes órgãos e com outros órgãos e instituições, o Presidente da República tem poderes que são os necessários para o normal funcionamento das instituições. Mas o seu exercício dos poderes de influência podem muito contribuir, sem se imiscuir naquelas que são as responsabilidades do Governo, em muito poderão contribuir para não só mobilizar vontades, assumir compromissos que sejam para prevalecer, no sentido de catalisar energias, competências, em função de grandes ideários que deverão mobilizar a sociedade portuguesa. Desse ponto de vista, o Presidente da República, nos seus poderes de influência, deve exercer sem entrar propriamente em colisão com outros poderes. Mas nos seus poderes de decisão, o Presidente da República deve, sobretudo, estar comprometido com aquilo que é o seu juramento. Quando o Presidente da República toma posse perante o Parlamento, diz: juro defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E, lamentavelmente, nem sempre tem sido assim. Muitas vezes, e tantas vezes, lamentavelmente, a Constituição tem sido violada de forma tão grosseira, às vezes quase tão buçal. Veja-se, por exemplo, ainda agora, tudo quanto se reporta àquele processo referente às 40 horas de trabalho para a administração pública. O Presidente da República, quando recebeu o diploma, não seria difícil reconhecer que, de acordo com a Constituição,
haveria ali uma situação de, ao impor as 40 horas, quando eram invocadas as 35 horas como direito dos trabalhadores da administração pública, que havia trabalho a mais, trabalho não pago, trabalho não remunerado, que não havia o respeito pelo poder, o direito à contratação coletiva que as autarquias têm. Mas o Presidente pode ir remete para o Tribunal Constitucional. Pode exercer o seu poder de veto. Sim ou não, mas depois, se o Parlamento enviar outra vez, não tem outro remédio, aconteceu... que eventualmente pode enviar para o Tribunal Constitucional. E depois o Constitucional é que decide da constitucionalidade ou não, não é? Mas aconteceu exatamente o contrário. O Presidente da República promulgou, diria, assinou de cruz, lesando, não só violando de forma grosseira a Constituição, mas provocando também prejuízo para milhares de trabalhadores da administração pública, promulgou e foi ao Tribunal Constitucional, pela via de um conjunto de processos, o Tribunal Constitucional de um conjunto de iniciativas dos sindicatos, dos trabalhadores da administração pública, de um conjunto de iniciativas que levaram a que o Tribunal Constitucional viesse a reconhecer que se tratava de uma violação inaceitável da Constituição da República Portuguesa. Portanto, o Presidente da República, só nesta última legislatura, por 13 vezes, viu diplomas serem chumbados pelo Tribunal Constitucional, quando o Presidente da República poderia invocar a Constituição, exercer os seus poderes de decisão para fazer prevalecer aquilo que é todo o quadro constitucional. Lamentavelmente, assim não foi. E, portanto, o Presidente da República tem esses poderes que têm que ser devidamente exercidos para fazer cumprir a Constituição que ele jurou defender. Esta entrevista decorre justamente no dia em que se perspectiva uma crise política, poderá depois concretizar-se ou não, e gostaria de saber a sua opinião sobre como é que resolveria isto, esta situação, se estivesse na presidência. 3 semanas depois de entrar em funções, o novo governo do PS, que está no governo porque tem o apoio do PCP, dos Verdes e do Bloco de Esquerda, não pode contar com, digamos, esse apoio para o seu primeiro orçamento, que é este orçamento retificativo que agora apresentou, e precisa dos votos da direita. Acha que a direita deve viabilizar este orçamento? Este orçamento retificativo tem uma relação muito direta com todo este processo Banif. É, de facto, uma solução que é apresentada pelo Governo, que eu, enquanto candidato para a Presidência da República, manifesto publicamente a total discordância. É uma situação de uma injustiça clamorosa, fazer, mais uma vez, já é o quarto banco, fazer remeter para as portuguesas e para os portugueses o pagamento de um conjunto de custos por um conjunto de práticas que foram resultado de muita irresponsabilidade, de tanta ganância, onde a especulação pela especulação, o lucro fácil, sobrepôs-se a tudo, até àquilo que deveria ser o normal respeito pela legalidade e, sobretudo, há aqui situações que violam o interesse público e que atentam contra o interesse do Estado. Estas situações... acha que este orçamento retificativo deve ser chumbado? É a sua opinião? Nós ainda não temos conhecimento de qual é que é o resultado do processo de abordagem parlamentar, porque o orçamento retificativo terá entrado já na Assembleia da República e há todo um processo que ao longo do dia da manhã irá acontecer de trabalho em plenário e depois em comissão especializada. E, portanto, mas o PCP e os Verdes já tornaram claro que vão votar contra. Mas eu, enquanto candidato à Presidência da República, não poderei propriamente estar vinculado ou tecer considerações sobre a livre e respeitável, é um direito de intervenção dos grupos parlamentares relativamente àquela proposta. Mas, na minha opinião, é uma solução que é muito negativa para o país, vem penalizar injustamente, numa injustiça atroz, inaceitável, as portuguesas e os portugueses que em mais um banco passam numa situação desastrada, que está, muitas das pessoas o que sentem hoje na sociedade portuguesa é que se tratou de mais uma escandaleira. E há responsabilidades políticas, eventualmente até responsabilidades criminais, num verdadeiro crime económico que está a ser cometido, onde o Estado está a ser lesado, o suposto regulador não assumia as suas responsabilidades em mais um banco. Não podemos estar à espera que uma outra situação venha a acontecer para que se tomem medidas. E enquanto candidato, e se fosse Presidente da República, ou se vier a ser, se o povo assim a quiser, através do voto, eu considero que o Presidente da República se deve empenhar ao nível daquelas que são as suas competências, mas tudo deve fazer
em tudo deve intervir, de forma que se encontre uma outra solução em que o controle público relativamente ao setor bancário, esta situação desregrada no setor financeiro, não tenha mais, que não tenha uma continuidade, que não continue a lesar os cidadãos. Mas o que está aqui em causa, neste caso, é o orçamento retificativo. Temos uma situação, o Sr. Presidente da República, nesta situação, portanto, que isto é, no fundo, para testar como é que reagiria a esta situação, o Sr. Presidente da República e o Governo apresentam o orçamento retificativo, o PCP e os Verdes votam contra, é preciso o voto da direita, a direita diz, como o PSD está a dizer, não garante o voto. O que é que o senhor faz? E não sendo aprovado, há a possibilidade do Governo do PS cair. O que é que o senhor faz perante esta situação? Tenta garantir a aprovação do orçamento retificativo, convencendo ou o PCP ou a direita a aprovarem ou a viabilizarem, ou prefere que o Governo do PS caia? Eu, relativamente a esta proposta, na sua primeira versão, manifesta total discordância, porque se trata, como repeti há pouco, de uma injustiça clamorosa para as portuguesas, para os portugueses. Agora, vamos a ver, esta proposta não está fechada. Vamos ver qual o resultado do processo de trabalho parlamentar e que alterações poderão ou não vir a ser introduzidas na proposta. Logo Mas é para si mais importante se o orçamento retificativo ser aprovado ou o Governo manter-se em funções? Vamos aguardar para ver, da parte, se no Parlamento, sejam quais forem os grupos parlamentares, se houver, ou com o apoio do PSD, do CDS, que o PS consiga acertar uma base qualquer de entendimento, logo se verá se a proposta é ou não aprovada pelo Parlamento. Essa é uma responsabilidade do Parlamento e dos parlamentares. Eu, como Presidente da República... Mas o senhor tentará exercer um magistério de influência para que ou a direita ou o PCP viabilizem o orçamento retificativo? Nesta solução, manifestarei publicamente sempre, como estou a fazê-lo, manifestarei, caso venha a ser Presidente da República em situação equiparada, a total discordância, apelando a que se encontrem outras soluções que não prejudiquem, que não onerem ainda mais, que não obriguem os cidadãos e as cidadãs a este pagamento injusto, mais um tributo. As pessoas tiveram já todo um conjunto de atentados a direitos, aos seus salários, aos seus rendimentos, até à sua própria dignidade, ao longo destes anos de imposição de regras que a troika estrangeira e a troika nacional impuseram ao país e ao povo e aos trabalhadores. Depois da vida ter azedado para tanta gente, depois de tantos sacrifícios, depois de tanta injustiça, de tanta pobreza, de tanta miséria, deste processo de devastação social que decorreu de toda esta alegada saída limpa para Portugal, impor às cidadãs e aos cidadãos, aos portugueses e às portuguesas, mais este outro encargo de obrigação de maiores sacrifícios para apagar... Claro para mim que a solução do Banif não lhe agrada, de venda do Banif não lhe agrada, e o envolvimento do dinheiro dos portugueses neste negócio desta maneira também não lhe interessa. Mas a minha pergunta, e eu peço desculpa por estar a insistir, pronto, se não quiser responder, não responderei. Mas para si é mais importante que o orçamento retificativo seja aprovado e a continuação prossiga, ou, estando o orçamento retificativo chumbado e havendo o perigo do Governo do PS cair, o que é que irá fazer? Irá tentar aprovar o orçamento retificativo para salvar o Governo ou não? No fundo, essa é a questão. Em primeiro lugar, são necessários dois pressupostos. Em primeiro, que não parece que se possam ver a reunir assim de forma tão nítida como está a colocar. Em primeiro lugar, se o orçamento retificativo que agora é apresentado, se for aprovado, o Presidente da República terá que o analisar em conformidade com a Constituição da República Portuguesa. Se for aprovado. Se não for aprovado, cabe naturalmente ao Parlamento e aos parlamentares e articulação com o Governo ver se é possível, terão que ver se será possível encontrar outras soluções, porque outras soluções existem. Mas não exercerá o seu magistério aí, ou deixará para o Parlamento essa questão? Sim, essa é uma competência do Governo e do Parlamento. Mas então-lhe por cima, tratando-se de uma solução com tão funda e estrutural injustiça que comporta, quando muito, empenhar-me a apelar a uma outra solução, empenhar-me sobretudo no sentido de invocar todas aquelas situações em que os cidadãos e as cidadãs, em tanto têm sido lesados por erradas opções do Governo. A direita apresenta-se nestas eleições presidenciais unida em torno de um candidato e a esquerda apresenta-se dividida em múltiplos candidatos. Como é que se explica isto?
Também vai-me permitir uma precisão. Eu concordo que sim, que há o candidato que é apoiado pelo PSD e pelo CDS, há o candidato que é de Passos Coelho e de Paulo Portas, que é o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, é o candidato da direita. Depois, não me parece correto, até por respeito aos outros candidatos, que se possa, ou que seja rigoroso, apontar as outras candidaturas como sendo de esquerda. A minha candidatura é desploradamente de esquerda, desavergonhadamente de esquerda, é assumidamente. Mas há um conjunto de outros candidatos que não o querem ser, não são, não podem ser. Quem? Ainda há dias o candidato Sampaio da Nova, quando questionado por um jornalista, por um seu colega jornalista, perguntaram: a sua candidatura é de esquerda? Ele disse: não, a minha candidatura não é de esquerda. E, portanto, não se pode obrigar alguém a ser aquilo que não quer ser, obrigar a ser aquilo que não é. Portanto, não considera Sampaio da Nova de esquerda? Não sei, o próprio é que disse, não sou eu que tenho que avaliar. Eu falo que a minha candidatura é assumidamente de esquerda. E Maria de Belém considera de esquerda? A doutora Maria de Belém, a candidata Maria de Belém, é uma pessoa que tem um passado de militância no Partido Socialista e assumiu elevadas responsabilidades no Partido Socialista, mas tem ligações a grandes interesses económicos, a grandes grupos económicos, que eu não sei se aceitará de bom grado ser assumida como uma candidatura de esquerda. Marisa Matias, é de esquerda? Terá que lhe perguntar. Eu sou... Estou a perguntar a sua opinião. Que, no fundo, na primeira volta está a testar-se com o... Porque tem que atrair o voto da esquerda. Estou a tentar perceber o que é que pensa dos outros candidatos. A minha candidatura é uma candidatura de esquerda, mas é uma candidatura que, assumidamente de esquerda, mas contará com muitas pessoas que votaram no PSD, com pessoas que não são da área da esquerda, mas que porque reconhecem nos valores que a minha candidatura defende, em todo o conjunto de compromissos que comporta a minha candidatura. Há um conjunto de outras pessoas de outras áreas que vão votar. Aliás, nos apoiantes já os identificamos, um conjunto de apoiantes, de homens e mulheres, identificados com as causas da justiça social, homens e mulheres identificadas com a causa daqueles que têm fome e sede de justiça, com a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de Portugal, um conjunto de homens e de mulheres que estão naquele grande movimento de exigência de um outro rumo para Portugal e que estão identificadas com os valores de Abril e que não só assumem publicamente o apoio à minha candidatura e certamente, seguramente, votarão na minha candidatura. Carlos Carvalhas apareceu como uma figura nacional quando foi candidato do Partido Comunista, apoiado pelo Partido Comunista para as eleições presidenciais, e depois acabou como líder do Partido Comunista. Jerónimo de Sousa apareceu em público perante os portugueses, tornou-se uma figura conhecida, como candidato apoiado pelo Partido Comunista para Belém, e depois acabou como líder do Partido Comunista. O senhor é agora candidato à presidência da República, tal como Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa, e pergunto-lhe se admite tornar-se, tal como eles também, um dia líder do Partido Comunista. Vai-me permitir também que, em primeiro lugar, as questões internas da vida do Partido Comunista, eu, enquanto candidato à presidência da República, não seria correto estar a falar em nome do Partido Comunista e nem na condição de militante do Partido Comunista. Mas admite essa possibilidade? Nessa sua linha de raciocínio, antes de mim existiram outros, porque o último candidato à presidência da República foi Francisco Lopes. E antes foi António Abreu. Portanto, esse raciocínio requer... Também se diz que Francisco Lopes estava a ser testado para a liderança e não terá passado. Mas e se o partido lhe pedir? Não, estas questões, neste momento, têm que ser consideradas no quadro da candidatura à presidência da República. E é nesse objetivo, é nessa grande batalha política que estou completamente comprometido. Há 2 meses, faz agora exatamente hoje 2 meses, que iniciei uma volta, praticamente uma volta a Portugal, por todas as capitais de distrito, do norte a sul, do interior, à imigração, às regiões autónomas. E esta primeira volta pelo país permitiu uma grande ligação à realidade, a contactos muito próximos com instituições, com pessoas, com o mundo do trabalho, com os muitos problemas, mas também com as muitas capacidades, potencialidades e recursos que o país apresenta. E foi possível também um contacto com muita gente que está a ganha para esta candidatura. Há um núcleo ativo que tem vindo a crescer, há uma dinâmica de alargamento desta candidatura e, portanto, neste momento estou sobretudo polarizado, apaixonadamente polarizado por esta tarefa da candidatura à presidência da República. Um dos aspectos de si que atrai talvez maior curiosidade da parte de muitos portugueses é o facto de que o senhor era padre. E a minha pergunta, e agora é candidato do Partido Comunista à presidência, porquê é que deixou de ser padre?
não tem uma razão necessariamente a ver com outra. Portanto, eu fui candidato ao Parlamento Regional nas listas da CDU em 1996, como candidato independente. Depois, E era padre na altura? Sim, como candidato independente, e fui eleito deputado ao Parlamento Regional. Mais tarde, já em 98, tornei-me militante do Partido Comunista e todo esse processo decorreu de uma linha muito coerente, sequencial, de compromisso com os mais pobres, de quem, ao longo da vida, se preparou para estar do lado daqueles que eram os mais explorados na sociedade portuguesa. No fundo, eram também os ensinamentos de Jesus. Sim, eu, em boa parte, tenho que o reconhecer que me tornei militante do Partido Comunista na medida em que fui também ganhando essa consciência cada vez mais funda e fundamentada da realidade social. A consciência política que fui ganhando depois de uma consciência social permitiu-me compreender aqueles que são os fatores estruturais da exploração e da pobreza, da grande desigualdade e da injustiça, e levou-me, esse percurso que vem dessa escola do cristianismo, levou-me depois à necessidade de ser consequente, ter essa dimensão operacional para transformar a vida e a história, que me fez também aderir ao Partido Comunista, nessa ideia de que há um coletivo, há uma história que em cada um terá que dar o seu melhor contributo, mas há um vasto movimento social de transformação da história a que está ligado a essa militância sequencial, coerente, e é nesse sentido que me tornei militante do Partido Comunista. Portanto, essa aprendizagem devo-a ao processo de inclusão no cristianismo e, por consequência, posso mesmo dizê-lo, nem todos farão esse percurso, nem todos terão feito da mesma forma essa aprendizagem. Mas eu chego a ser militante ao Partido Comunista, quando me assumo como militante do Partido Comunista, pelo convite que me foi feito, na proposta que me foi feita para me inscrever no partido, é indissociável desse processo de aprendizagem do que é ser cristão. Ser cristão enquanto aquele que toma partido, que é consequente, e aquele horizonte que nós queremos, de uma história a outra, de uma história transfigurada, requer uma antecipação no hoje. Requer uma coerência e uma verdade no nosso agir, na coerência dos nossos atos já hoje. Então, foi essa urgência de transformação da história, de transfiguração da história que nós, de alguma forma, há uma imagem bonita de um filósofo marxista que é Ernest Bloch, que fala do vermelho quente do futuro. Esse vermelho quente do futuro atrai-nos hoje e compromete-nos na transformação fecunda da história. E foi essa aprendizagem a que eu devo muito à escola do cristianismo, da experiência da Igreja Católica, que me levou também a ser comunista. Ainda acredita em Deus? Eu sempre fui um homem com uma esperança enorme, uma esperança vastíssima, uma esperança profunda. Acho que cada homem e cada mulher, a humanidade, é demasiado grande para ficar pelo pó da terra. E por isso tenho uma esperança de que a dignidade humana há de triunfar, há de haver uma justiça plena, há de haver um dia em que a dignidade mais funda de cada homem e de cada mulher há de triunfar. Então essa esperança, esse querer num futuro para a humanidade, desse futuro de beleza, de excesso de realização, de festivo, é indissociável. Há quem diga que isso tem a ver com a possibilidade de dizer Deus. Mas sobre Deus, acho que as pessoas, ou grande parte das pessoas sobre Deus, têm sobretudo muitas perguntas, têm sobretudo uma vontade de querer saber mais sobre essa sede que está no coração de cada homem e de cada mulher, sobre o sentido da vida, o sentido da história e a nossa vontade plena de perdurar, porque nós descobrimos a poesia, a música, a capacidade de amar, de descobrir, de conhecer. Isto é demasiado importante para que a injustiça de ficar pelo pó da terra aconteça. Então, sobretudo, acho que me considero uma pessoa com muita esperança. Ainda acredita em Deus? Sim, nesse sentido, acredito que há de haver essa justiça plena e que não estamos condenados para a exploração, não estamos condenados à exploração, não estamos condenados à negação que a miséria e a pobreza tantas vezes impõem. Então não concorda com Karl Marx quando ele diz que a religião é o ópio do povo? A religião, eu não considero que seja o ópio do povo. Para que a religião não seja o ópio do povo, devidamente articulada, ela leva ao compromisso à ação. Se não tiver ação,
se não tiver compromisso coerente, transformador, transfigurador da vida, ela é ópio. Eu não vejo que, na forma como entendo os valores da fé, que são partilhados por milhares e milhares de homens, há muitos homens e muitas mulheres que, para agir, para transformar a vida e a história, não precisam desse referencial teológico, de fé, e é respeitável, mas temos que perceber que muitos homens e muitas mulheres têm uma trajetória de vida em que, não só culturalmente, mas têm quase que uma peregrinação interior feita de muitos contributos na história que não dispensam esse esforço por dizer Deus. E, portanto, nesse sentido, a religião só será o ópio do povo quando levar um homem ou uma mulher a adiar a vida, a adiar o seu dever no hoje da história, quando leva a que se demita de viver a vida, quando adia para um além aquilo que deveria ser vivido no hoje. E, portanto, desse ponto de vista, essa é uma errada concepção, diria até, é uma errada concepção escatológica, porque é uma visão onde, sim, aí seria ópio, porque as pessoas viveriam, de alguma forma, anestesiadas perante o dever de viver, perante aquilo que deveria ser a vontade de vorazmente viver intensamente a vida. Então isso seria terrível, seria pior que ópio. Acredita que vem aí a revolução do proletariado? Eu acredito que a marcha da história há de conduzir a um tempo em que os proletários, os trabalhadores, hão de ser explorados nesta forma tão aviltante, é que esta exploração do homem pelo homem, a negação dos direitos e da dignidade, não há de triunfar. Então aqueles que são os mais explorados hão de, porque não será possível uma justiça na base da exploração. Mas isso chegar-se aí através da revolução ou da evolução? Da transformação da história, seguramente. Revolucionária. O construir uma história diferente tem sempre uma dinâmica revolucionária. Sim. Violenta. A transformação da vida não é necessariamente violenta. A vida é brutalmente violenta. O leninismo prevê o uso da violência na Revolução. Eu há dias estive numa grande empresa de reparação naval e à porta da empresa estavam centenas de homens a mendigar um dia de trabalho. Para um trabalho à hora ou a um dia. Quase todos eles imigrantes. A mendigar umas horas de trabalho ou um dia de trabalho para fazer um trabalho escravo. Um trabalho de uma penosidade extrema, sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer tipo de direitos. Estas situações de gente completamente despossuída de direitos, eu vi, é uma autêntica praça de jorna ali na zona de Setúbal, à porta de Lesnave. Mas estava a falar de imigrantes de países? Eram países africanos, eram cidadãos que procuravam trabalho, um ou outro também português, que procuravam junto de uma empreiteira. Não havia da Europa de Leste? Não, neste caso não. Estas situações de uma exploração tão rasteira, estas situações ignóbeis de atentado contra a dignidade, pessoas que vivem na fome, que vivem na pobreza. Hoje, não podemos esquecê-lo, 3 milhões de portugueses e de portuguesas vivem na pobreza absoluta. Praticamente 1/3 da população portuguesa. E nestas situações, esta não é uma realidade violenta, esta não é uma realidade brutalmente violenta. Homens e mulheres, muitos deles agora receberão uma sopa pelo Natal, mas ninguém vive de uma sopa do Natal. A dignidade não vem numa sopa de Natal, não vem numa sopa quente. É importante que se dê, porque o coração precisa ter algum calor agora. Mas as pessoas precisam de mais do que um prato de sopa, precisam de direitos, precisam de dignidade. Então, esta realidade da exploração, desta violência que está aí nas ruas, que atravessa o país, eu não acredito que o nosso país tenha que fatalmente estar condenado a esta situação. Nem a humanidade. Nós vimos agora toda esta vaga dos refugiados, vimos estas situações que atentam contra direitos mais elementares da dignidade humana. Eu não acredito, estas são realidades de uma violência atroz. Eu não acredito que a condição humana esteja condenada a estas situações. E vejo a história num processo dinâmico, num processo dialético, em que estes que são hoje tão explorados hão de ter um dia de libertação. Edgar Silva, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.